Oi, tudo bem? Neste vídeo vamos abordar um post-blog Evangelho Explicado com o tema O que perdemos em Adão? Vamos ao texto. O conceito de livre-arbítrio é um dos temas mais debatidos na teologia cristã, especialmente quando se considera o que ocorreu com a vontade humana após o pecado de Adão. Na mesma forma, surge a pergunta: os anjos têm livre-arbítrio? E Satanás, após sua queda, ainda possui capacidade de escolher entre o bem e o mal? Neste artigo, exploraremos essas questões à luz das Escrituras e da teologia reformada, buscando compreender como a queda afetou a liberdade moral tanto de homens quanto de anjos. 1. O livre-arbítrio dos anjos antes e depois da queda. A Bíblia apresenta os anjos como seres criados por Deus com personalidade, intelecto e vontade. A evidência mais clara de que possuíam livre-arbítrio é a rebelião de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. Em Isaías 14, de 12 a 15, e Ezequiel 28, de 12 a 17, Apocalipse 12, 4, 9. Eles tomaram uma decisão consciente de se rebelar contra Deus, o que implica liberdade moral. No entanto, após a queda, os anjos fiéis foram eleitos, 1 Timóteo 5:21, e confirmados na santidade, e os anjos caídos foram aprisionados sob juízo, 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Satanás, por sua vez, é descrito como incapaz de se arrepender ou buscar a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, João 8:44. Isso mostra que, após sua queda, Lúcifer perdeu a capacidade de escolher o bem. Sua vontade tornou-se eternamente inclinada ao mal. Portanto, os anjos tinham livre-arbítrio antes da queda. Depois dela, os que permaneceram fiéis foram selados na santidade e os caídos perderam a capacidade moral de mudar sua condição. 2. A queda de Adão e a perda do livre-arbítrio humano. A narrativa da queda em Gênesis 3 mostra que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, exercendo livre-arbítrio. No entanto, essa decisão trouxe profundas consequências não apenas para eles, mas para toda a humanidade. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5:12. A teologia reformada ensina que após a queda, o homem não perdeu a capacidade de escolher, livre agência, mas perdeu a capacidade de escolher espiritualmente o bem, livre-arbítrio espiritual. Isso significa que o homem caído não pode, por sua própria vontade, buscar a Deus ou aceitar a salvação sem que Deus o regenere primeiro. 3. Provas bíblicas da incapacidade moral do homem caído. Romanos 3, de 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Efésios 2, de 1 a 3. Estando vós mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira. Esses textos demonstram que o homem não apenas faz o mal, mas é espiritualmente morto, sem capacidade de responder a Deus por si mesmo. 4. Livre-arbítrio versus livre-agência. Na teologia reformada, é importante distinguir entre livre-arbítrio, capacidade de escolher o bem espiritual como buscar a Deus, crer em Cristo e obedecer por amor. Livre-agência, capacidade de tomar decisões conforme sua própria vontade. Após a queda, o homem continua sendo um agente livre, faz escolhas reais, mas sua vontade está escravizada ao pecado. Ele sempre vai escolher contra Deus, a não ser que o Espírito Santo intervenha. 5. A escravidão da vontade em Lutero e Calvino. Martinho Lutero abordou esse tema em sua obra clássica De Servo Arbítrio, A Escravidão da Vontade, onde afirmou que a vontade humana após a queda está cativa do pecado e não pode se voltar a Deus sem ser regenerada. Para ele, a ideia de que o homem natural pode escolher a graça é uma negação da soberania divina. Calvino também ensina que a vontade humana está corrompida e que a salvação é inteiramente obra da graça soberana de Deus,
O homem sem o novo nascimento é incapaz de crer ou obedecer espiritualmente. 6. A regeneração liberta a vontade. Somente quando o Espírito Santo regenera o homem, ele se torna capaz de crer e amar a Deus. Filipenses 3:13 afirma: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que Deus, ao dar vida espiritual ao homem morto, também transforma a sua vontade, tornando-a livre novamente para escolher o bem. 7. Conclusão. O estudo da vontade humana e angelical à luz da queda revela o quão profundo e devastador foi o impacto do pecado. Tanto anjos quanto homens possuíam liberdade moral, mas essa liberdade foi perdida por causa da rebelião. Os anjos caídos, incluindo Satanás, não podem mais se arrepender. Da mesma forma, o homem natural após Adão não pode buscar a Deus sem a graça regeneradora. Portanto, a salvação não é resultado de uma escolha humana autônoma, mas sim de uma intervenção soberana de Deus que liberta a vontade para que esta possa crer, obedecer e amar a Deus em Cristo. Essa doutrina preserva a glória de Deus e evidencia a profundidade da nossa dependência de sua graça.